Você conhece o mundo onde vive ou você apenas existe nele? A partir desse momento, desconsidere tudo o que sabe, seu conhecimento sobre as lendas e mitos podem estar desatualizados e a realidade pode ser mais assustadora que as histórias contadas. O que você irá presenciar será uma série de documentos antissecretos que, pelo seu conteúdo, traz à tona uma realidade sinistra, onde os monstros das histórias de fantasia se mostram de uma maneira mais realista e sombria. Mas sem mais delongas, vamos ao vídeo. Dia 27 de julho de 2023. Complexo B. Localização exata desconhecida. Objetivo do estudo: nova descoberta de humanoides terrestres. Esse relatório foi escrito pelo biólogo Marcos de Oliveira Santana, chefe de pesquisa da instalação. Esse relatório se refere ao espécime número 2, abatido no dia 7 de janeiro, com o espécime sendo liberado para estudos na semana passada. Automaticamente, devemos estabelecer um parâmetro para a nossa avaliação: altura, peso, características fisiológicas gerais, sangue, pele, ossos, adaptações fisiológicas, possíveis encontros passados com a humanidade. O espécime apresentou uma altura de 2,20 metros, com braços compridos e mãos fortes e pés grandes. Foi notável o tamanho das unhas dos pés e das mãos. O peso foi estipulado em 96 kg quando o espécime estava vivo. No entanto, quando foi abatido, o peso dele chocou a todos, com 167 kg. Apesar de ter uma aparência magra, a estrutura muscular do indivíduo era extremamente densa, semelhante à borracha anti-impacto. Isso explica o fato de ter sobrevivido a um impacto de mais de 18.000 joules, equivalendo a um tiro de 12,7 milímetros, mais conhecido como calibre 50. As características fisiológicas do indivíduo são no mínimo fantásticas. Sua pele é de um tom cinza, com pequenas manchas escuras semelhantes à pele de barriga de cachorro, com uma estrutura óssea diferente de tudo o que já vimos. O indivíduo se assemelha a um ser humano completo, com apenas algumas partes mais protuberantes, com estruturas que possibilitam assumir uma nova forma mais rápida e ágil. Seu sangue carregava uma quantidade de nutrientes nunca vista, com níveis de testosterona mais altos que os de um gorila silverback e oxigênio suficiente para se equiparar a um cavalo de corrida. Isso explica o fato de ter corrido a 70 km por hora durante uma perseguição. Seus olhos eram castanhos claros, com a diferença incrível de que, quando ficava de quatro, suas pupilas mudavam de formato, semelhantes a olhos de felinos ou répteis, com uma vascularização alta e deixando a esclerótica, a parte branca do olho, vermelha. Seu crânio se moldava de acordo com o movimento dos músculos do pescoço, possibilitando ao indivíduo morder com uma força descomunal. Com isso, o indivíduo conseguiu finalizar um javali de 400 kg com uma mordida na cabeça e destroçando o crânio do animal. Suas adaptações fisiológicas foram possíveis graças a um parasita antes desconhecido, que modificou os hormônios de crescimento, os níveis de miostatina, GH, testosterona e algumas partes do cérebro. Sua tireoide também foi modificada. Além disso, seu coração poderia bater 5 vezes mais que um ser humano normal. Com essas mudanças, o indivíduo tinha os sentidos 10 vezes melhores que um ser humano normal, podendo descobrir onde uma pessoa estava através da vibração dos passos a uma distância de até 20 metros. Esse parasita mostrou uma grande afinidade com o hospedeiro e foi descoberto que estava com o indivíduo desde o nascimento. Isso explica as mudanças tão radicais, já que na infância qualquer mudança é mais fácil e com menos possibilidade de rejeição. Tal parasita modificava o hospedeiro para que esse se assemelhasse com o seu hospedeiro original, que acreditamos ter sido os canídeos, principalmente o Epicion haydeni, um canídeo que viveu há 15 milhões de anos. Talvez tal parasita tenha se aproximado da nossa espécie quando os primeiros lobos se aproximaram dos humanos pré-históricos. Já que tal parasita está em contato com a humanidade há tanto tempo e não foi descoberto até agora, acreditamos que passe a maior parte do tempo inativo, se libertando e liberando os instintos mais animalescos do seu hospedeiro, principalmente em noites com alta iluminação natural.
visto que aprendeu que maiores presas ficavam visíveis mais facilmente, principalmente os humanos normais. Isso explica o fato de aparecerem durante a lua cheia com mais frequência. O indivíduo é levado a um estado animalesco e, apesar de o corpo já estar adotado a se modificar, a dor é extrema e o indivíduo solta um som no mínimo peculiar. Graças a isso, decidimos nomear essa infecção como Síndrome do Invictus Lycanthropus sapiens. Acreditamos que ainda existam cerca de 20 milhões de indivíduos semelhantes ao redor do mundo. No entanto, tudo indica que sua infecção é principalmente em crianças e recém-nascidos. Já os indivíduos adultos sofrem de sintomas semelhantes a da raiva e podem ficar agressivos, pois o parasita não consegue infectar completamente seu cérebro. O sistema reprodutivo do espécime é semelhante ao nosso, levando à hipótese de que todos os infectados saudáveis são crias desses indivíduos. Essa é a teoria mais aceita, visto que não temos ideia de como os recém-nascidos ou crianças são infectados sem serem eliminados. Talvez o indivíduo possua inteligência o suficiente para infectar sem a necessidade de uma mordida, visto que resquícios de ovos do parasita foram encontrados na saliva do mesmo. Estamos desenvolvendo uma técnica mais eficiente de neutralização, visto que não podemos perder 60 agentes novamente. Temos que ter armas mais eficientes contra eles, visto que tiros de 5.56, 7.62 e calibre 12 foram pouco eficientes, com 7 tiros de .50 sendo necessários para o abate. No entanto, ainda estamos no campo teórico, visto que os poucos encontros tenham acontecido nos dias atuais e os registros passados tenham dado muitas características caninas a esses seres, com as lendas de lobisomens tendo se originado com tais indivíduos e a dificuldade em eliminá-los, tendo dado a esses seres o aspecto de criaturas sobrenaturais. Isso pode ser explicado devido à aparência das criaturas, como as fotos encontradas nos arquivos e também gravações de áudios desses seres. Fim do registro.